E se a morte não for um ponto final, mas uma transição, uma passagem que é governada por leis tão precisas quanto as leis da física? Hoje a gente vai mergulhar fundo no tema do fim da vida, mas por uma lente bem específica, a da espiritualidade e da lei natural. Falar sobre o fim da vida, sobre escolhas nesse momento é sempre um assunto delicado, né? E para a gente poder navegar por essa complexidade toda, especialmente por um viés espiritual, a gente precisa primeiro falar a mesma língua. Concordar sobre o que cada termo realmente significa. Então vamos começar por aí, acertando os ponteiros e definindo os conceitos técnicos que são a base de todo esse debate. Olha, é fundamental a gente entender a diferença aqui. De um lado tem a eutanásia, que é uma ação direta para causar a morte. Do outro, a ortotanásia, que é sobre permitir que a morte chegue no seu tempo, focando no alívio da dor. E no meio do caminho tem o suicídio assistido e a distanásia, que é aquele prolongamento artificial da vida. Cada um desses atos tem um peso moral e ético completamente diferente. E aqui a gente vê um reflexo claro de como a cultura de um povo molda suas leis. No Brasil, a abordagem é mais protetiva, tratando a eutanásia como crime. Já lá fora, em países como Holanda e Canadá, a gente vê uma tendência de flexibilizar, de dar mais autonomia para o paciente nessas decisões. Ok, com esses termos bem definidos, vamos agora mudar a nossa perspectiva. Vamos ver como a doutrina espírita encara essa questão, com uma visão que, vai muito além do corpo, muito além da matéria. Para essa filosofia, a vida aqui na Terra não é o evento principal. Pensa nela mais como uma escola, sabe? Uma oportunidade de aprendizado que tem começo, meio e fim. O objetivo final é o crescimento do espírito, e a duração dessa matrícula é regida por leis naturais, divinas. E aqui está o ponto central dessa visão. A eutanásia é considerada uma ilusão de alívio. A crença é que o sofrimento não some com a morte do corpo. Ele é apenas deslocado. É como se o espírito levasse essa bagagem consigo, acordando do outro lado com os mesmos desafios, mais o trauma de ter interrompido o processo. Essa lógica leva a uma posição bem consistente. A eutanásia é vista como uma quebra do plano original. A distanásia, aquele prolongamento exagerado, também não é bem vista porque só estica a agonia sem propósito. O caminho ideal recomendado seria a ortotanásia, respeitar o fluxo natural da vida e da morte. E o mais fascinante é como essa doutrina amarra o plano espiritual à nossa própria biologia, ao nosso corpo. Sabe aquele instinto de sobrevivência? Aquela força que faz a gente lutar pela vida até o último segundo? Dentro dessa visão, isso não é um acaso da evolução. É um mecanismo, uma ferramenta projetada com um propósito muito claro. Esse instinto de sobrevivência funciona como uma âncora, literalmente. Ele prende o espírito à experiência do corpo. E para quê? Para garantir que a missão seja cumprida até o finalzinho, que todas as lições, mesmo as mais duras dos últimos momentos, sejam de fato aprendidas. Pois é, até os momentos de agonia final teriam um porquê. É um processo de purificação. Primeiro, uma espécie de drenagem de energias mais pesadas, depois, uma janela de lucidez para reflexão e, por fim, uma transição mais suave, mais leve para o plano espiritual. A metáfora do traje de mergulho é perfeita para entender isso. O nosso corpo seria esse traje, nos protegendo das pressões da vida aqui na Terra. E o instinto de viver é a resistência do traje, garantindo que a gente não tire antes da hora, antes de completar o mergulho. E tudo isso que a gente conversou nos leva agora à ideia central de toda essa análise, uma que muda completamente o jeito da gente entender a palavra proibição. Então fica a pergunta, afinal, a doutrina espírita simplesmente proíbe a eutanásia? A resposta, como a gente vai ver, é muito mais sutil e muito mais profunda do que um simples sim ou não. O primeiro pilar é o livre-arbítrio. A doutrina é bem clara quanto a isso. Cada um tem total liberdade para escolher seus próprios caminhos. Não existe uma força externa impedindo alguém de tomar qualquer decisão. A permissão é total. Mas esse mas muda tudo. Ela também descreve uma lei da natureza da qual não dá para escapar. Toda ação gera uma reação equivalente, causa e efeito. E é aqui que a analogia da engenharia se encaixa como uma luva. Pensa só, a doutrina não se apresenta como um código penal cheio de regras e punições. Ela é mais como um manual de engenharia. Você tem total liberdade para projetar uma ponte ignorando a lei da gravidade. Ninguém vai te impedir. Mas o resultado, o colapso da ponte, não é um castigo. É uma consequência direta da lei que foi ignorada. Então, o foco da conversa muda completamente.
Não se fala em pecado e punição, mas em causa e efeito, em engenharia da alma. A orientação não é para evitar um castigo divino, mas para otimizar o nosso próprio tempo evolutivo, para evitar ter que fazer reconstruções dolorosas lá na frente. É uma questão de eficiência espiritual. No fim das contas, a mensagem é que essa filosofia não se coloca no papel de juiz. Ela se oferece como um manual, um guia, um manual de engenharia da alma que busca explicar as leis naturais que regem a nossa existência não só no fim, mas durante toda a jornada.